Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Alexandre e hoje vamos falar sobre o Ju Reworked 2022. Vamos ver o que mudou no Ju e como que ele está, certo? Então, o Ju é um herói que luta na linha do meio. Sua estatística principal, seu atributo é força, é um herói de força. Ele é um atirador e é da facção do Caminho da Natureza, certo? Então, tem duas maneiras de a gente upar o Ju. A primeira é você focar em ter um segundo herói para sua grande arena e hidras, ou você ter um herói que seja do seu primeiro time. Eu, por exemplo, usei ele como herói secundário por um bom tempo, hoje ele nem está no meu time de grande arena, nem de guerra global, certo? Ele só está para hidra. E aí eu dei uma parada de upar ele, mas ele tá aqui com uma boa força, tá vendo? Os presentes dos elementos eu não subi muito ainda, tá bom? Os glifos já tá tudo no máximo, né? E assim, o que acontece? Tem gente que às vezes, em um certo nível, o Ju começa a ficar fraco de novo, mesmo depois do rework dele. Como eu falei no outro vídeo, o Ju Rework foi para ajudar os free-to-play a fazer mais dano na Hydra, mas aconteceu com um seguidor lá do canal de inglês que o Ju dele, depois do rework, tá morrendo e ele tá fazendo 8.000 de dano a menos. O que acontece? Ele tem uma curva que o Ju fica fraco, mesmo estando forte, ele faz menos dano, e aí você ou continua upando ou você tira o presente do elemento, certo? Mas a minha dica é você continuar upando e talvez mudar o time. Aqui no meu canal tem várias dicas de como fazer times pro Ju, certo? Quem tem dificuldade pode seguir, ele é um combo bom com Mojo, para todas as hidras eu tenho um vídeo do Ju, desde da hidra verde até a laranja, que é a lendária, tá bom? Ensinando os times. Então, assim, a ideia é, se tá morrendo, trocar o time. Às vezes botar 2 tanques na frente, ele consegue sobreviver. Com o rework, ele tá mais forte para morrer menos, então é para ele continuar fazendo mais dano e ter mais força. Bom, ainda aqui nos glifos, você tem que focar primeiro, deixa eu ver aqui, perfuração de armadura primeiro, depois ataque crítico, tá? Chance de crítico, depois ataque físico, força e vida, tá bom? Porque aqui vai dar bastante ataque físico também e ajuda nas estatísticas dele, aqui dá força da vida e ataque físico. Aqui ataque físico, tá bom? E ataque físico faz ele se curar mais. E aqui a chance de crítico chance de crítico, quando ele acerta um crítico, ele dá o dano em dobro. Então, chance de crítico vale a pena. Mas perfuração de armadura faz ele fazer mais dano, tá bom? Então, perfuração de armadura é prioridade. Agora sim, os artefatos. Os artefatos do Ju, você vai focar primeiro aqui no livro do meio, porque é chance de acerto crítico e ataque físico. Ele precisa bastante ataque físico e bastante chance de crítico. Só que aqui nesse livro, você está dando 2 atributos para ele, tá bom? Aí depois você pode focar ou em força ou em chance de acerto crítico, que é para o time inteiro, se você estiver usando outro herói aí. Para Hydra, acho que o mais importante aqui, primeiro força para ele não morrer, ou chance de crítico aqui para ele tá fazendo bastante dano. Se você usar com Galahad, chance de crítico fica muito bom. Lembrando que o primeiro artefato, depois de 3 estrelas, aqui já é pro time todo, se você é iniciante, tá bom? Então aí você pode focar aqui ou força para dar mais ataque físico e vida, ou chance de acerto crítico, que é pro time inteiro. Mas a prioridade aqui é o do meio, se você conseguir. O meu tá mais baixo, porque é mais difícil de conseguir o do meio, tá bom? Os visuais do Ju, a mesma coisa. Perfuração de armadura primeiro, chance de crítico, ataque físico, depois força e por último defesa mágica, tá bom? O meu aqui primeiro, a chance de crítico, porque eu não tenho a skin ainda da perfuração de armadura, tá bom? E aqui ainda mais difícil ainda de eu conseguir, daqui a pouco ela vai estar disponível para comprar, mas vai levar um bom tempo para eu pegar ela. A não ser que venha no sorteio gratuitamente. E depois agora vamos falar das habilidades do Ju. A primeira habilidade. A ira consome Ju por 7 segundos, aumentando muito a velocidade de ataque. Ju não morre quando consumido pela ira. Bônus de velocidade 180% de velocidade, ou seja,
Durante 7 segundos, o Ju fica invencível, ele não morre. E ele começa a soltar os ataques dele. E aí você vai ver aquela barrinha branca embaixo, em cima da cabeça dele, uma barrinha branca, e aquilo ali é a ira, certo? A ira vai sendo consumida. E aí, se ele ganhar energia, ele usa a ira de novo. Aí vai ter mais 7 segundos. E ele vai ficando invencível, tá bom? Por isso que às vezes heróis de controle são bons contra o Ju, principalmente o Jorge, tá bom? E aí você usa aqui 180%. Se você usar ele com uma Marta, vai aumentar mais essa velocidade aqui ainda. Você pode usar com uma Teia, que a Teia também aumenta essa velocidade aqui também. Ele é um bom combo com a Teia ou com a Marta, tá bom? Por isso que nas Hidras uma Teia fraca funciona com o Ju. Porque você pode ver aqui a minha Teia, as skills dela estão bem fraquinhas, ela é bem fraquinha, ó. A última habilidade dela aumenta a velocidade do Ju em 50%. E mesmo se ela estiver morta, isso aqui vai funcionar porque é uma skill passiva. Então não importa se ela morrer, ela vai dar esse bônus aqui de velocidade pro Ju toda vez que ele tiver, ó. Aumenta passivamente a velocidade das habilidades para cada aliado cuja vida fica abaixo de 30%. E quando o Ju tá na ira, a vida dele tá bem pouquinha. E aí ela começa a acelerar o Ju, tá bom? E ele fica com 230% de velocidade, não 180, mais 50. E a Marta, toda vez que ela carregar a energia dela, que ela usar o especial dela, ela vai dar 240% de velocidade para o time durante 6 segundos. Então ela vai acelerar o Ju 180 mais 240%. São 320% de velocidade que o Ju vai ter quando ele está com a Marta. Por isso que é um combo muito bom. E ainda assim ela pode usar o Festa do Chá aqui e começa a curar o Ju. Por isso que é um combo muito bom os dois aqui para as Hidras, tá bom? A segunda habilidade do Ju, vou tirar sua vida. Cada ataque de Ju causa dano ao alvo e sacrifica 2% da própria vida. Então, cada vez que ele vai causar dano no alvo, ele vai sacrificar 2% da vida dele, mas ele vai tirar 4,4% da vida atual do inimigo e é dano puro, tá bom? Armadura e defesa mágica não reduz o dano puro, porque ele é puro, tá bom? Então é muito bom esse aqui. Ele tira mais que o dobro de vida do que ele perde, tá bom? E a terceira habilidade é que estou te vendo. Por um certo tempo, o poder de ataque de Ju aumenta e ele mira os ataques no inimigo de longo alcance. Ou seja, ele vai mirar nos inimigos que estão na linha do fundo. Então ele começa a acertar os inimigos de trás. E geralmente os inimigos que estão atrás são suportes e são fracos. Tipo um Pepe, um Dorian, Faceless. Então ele mata eles muito rápido com acerto crítico e eles não têm... Geralmente suportes não têm armadura, então eles levam bastante dano do Ju. O problema aqui é quando eles botam atrás uma Marta, ou até agora a Lilith, que está muito forte. Aí fica um problema para o Ju, e até mesmo agora também o Fafnir, que ele tem aquela proteção dele de reduzir o dano, né? Então, esses são os problemas de hoje para o Ju, mesmo ele tendo recebido esse buff aqui, né? Que é essa skill que eu expliquei no outro vídeo, que mudou aqui. Agora está mais forte, tá bom? Melhorou um pouco. E depois, os espíritos vão me curar. Ju recupera um pouco de vida se não estiver sob efeito de controle, depois da primeira habilidade ser usada. Então, quando ele usar a primeira habilidade, ele também vai se curar. E aqui é 102 nesse level, é 200% do ataque físico, tá bom? Então é bastante cura aqui, 100 mil de vida. Praticamente uma skin de vida inteira aqui, que ele recupera sozinho. E só que ele não pode ter efeito de controle. E quais são os heróis que têm efeito de controle? Celeste, Jorgen, o Phobos. Então esses heróis que têm efeito de controle vão impedir que o Ju, se eles usar controle no Ju, ele vai parar de se curar, não vai usar essa skill aqui. Mas é meio difícil acontecer isso, tá bom? Normalmente quem tem time de Ju usa uma Nebula junto com ele, é um bom combo com a Nebula, porque aí o pessoal não usa o Jorgen, tá bom? Já aqui o controle de Phobos e Celeste, o pessoal não sabe muito desse segredinho. Porque se você procurar nas habilidades, você não vai encontrar a palavra controle nas habilidades, só nas estatísticas do herói. Se você vem aqui no Jorgen, por exemplo, ó, nenhuma habilidade dele está escrito que é controle. Tá vendo? Nenhuma escrito que é controle. Nenhum herói aqui está escrito que é controle, mas aqui na estatística dele está escrito que ele é um herói
de controle. Então, quando ele está usando as habilidades dele, são habilidades de controle e aí ele counteriza o Ju. Esses são os pontos fracos do Ju naquela skill. Fora isso, o Ju é um herói hoje que está muito bom para a Hydra. E eu acho que esse rework do Ju veio para ajudar os free-to-play na Hydra. A minha guild agora, depois desse rework, já está matando toda a Hydra lendária facinho. E aí a gente está conseguindo bastante esfera. Antes a gente conseguia 19, a gente está conseguindo 30 esferas por dia. Então, esfera de artefato titã. Então ajudou muito. São 10 esferas a mais por dia. E eu acho que com um bom trabalho, todas as guilds aí usando esse rework do Ju podem se dar bem e conseguir fazer bastante dano nas hidras, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, se inscrevam no canal. Também não esqueçam de visitar a homepage do canal, tá bom? Dê o seu like, que é muito importante para o canal estar crescendo. Deixe o seu comentário também o que você acha desse rework do Ju, tá bom? Até mais, um abraço, valeu, obrigado.